Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre a técnica do DNA recombinante. Como será que essa técnica pode beneficiar o ser humano? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? A clonagem molecular é uma técnica de engenharia genética conhecida também por DNA recombinante, clonagem gênica ou manipulação gênica. Essa técnica permite pegar um pedaço do DNA e combiná-lo com outro, produzindo muitas cópias de diferentes combinações genéticas. Quando usamos a palavra clonagem, é muito comum realizar a associação com um clone de um organismo inteiro, como foi o caso da ovelha Dolly. Nos anos 90, pesquisadores britânicos anunciaram que haviam conseguido clonar com sucesso uma ovelha. O animal foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma única célula adulta, nascendo em julho de 1996. Entretanto, clonar significa fazer uma cópia geneticamente exata, seja de um organismo completo ou até mesmo de um pequeno fragmento de DNA. E é aqui que entra a clonagem molecular, usada amplamente na ciência, na medicina, na agricultura e na indústria. Desde os anos 60, uma série de descobertas revolucionaram o estudo da genética e permitiram um grande desenvolvimento da engenharia genética. Desde então, a utilização do DNA recombinante ganhou espaço e tem crescido absurdamente com inúmeras aplicações e aprimoramento das técnicas. A clonagem molecular pode fazer com que genes estranhos sejam expressos em bactérias e leveduras ou até mesmo em outras células superiores. As indústrias química, farmacêutica e agrária investem milhões no seu desenvolvimento, já que essa tecnologia permite estudar os genes e os seus produtos, obter organismos transgênicos e realizar terapia gênica. Vamos agora entender quais são e como ocorrem as etapas da clonagem molecular. A clonagem molecular ou técnica do DNA recombinante é um método que permite fazer, atenção, várias cópias idênticas ou clones de um pedaço específico do DNA. Para que isso ocorra, é necessário realizar alguns passos, sendo eles: isolar o gene de interesse, unir o gene ao vetor, fazer a transformação, selecionar os clones recombinantes e promover a multiplicação ou a expressão dos genes. Dessa maneira, iniciaremos nossa explicação pelo isolamento do gene de interesse. Primeiramente, é necessário isolar o fragmento do gene de interesse. Para que se tenha o DNA recombinante de duas origens diferentes, é necessário utilizar enzimas de restrição, também denominadas endonucleases de restrição, que funcionam como, atenção, tesouras moleculares. Essas enzimas reconhecem a sequência alvo específica e cortam seletivamente o fragmento que será utilizado. O próximo passo consiste na construção do DNA recombinante. Aqui, o fragmento de DNA de interesse é inserido no DNA de um vetor. A inserção de um gene específico junto ao DNA de uma outra célula
dá origem à molécula chamada DNA recombinante. Daí o nome da técnica. Olha que bacana! Geralmente, os plasmídeos, que são moléculas de DNA circulares e extracromossomais, ou seja, não estão ligadas diretamente ao cromossomo principal das bactérias, são usados como vetores para clonar fragmentos do DNA. Esses plasmídeos são projetados para permitir a inserção de um DNA exógeno, sendo capazes de se replicar independentemente do cromossomo bacteriano. Assim, o fragmento do gene-alvo se une ao vetor através da enzima DNA ligase, formando plasmídio recombinante que contém o gene de interesse. A enzima DNA ligase é a responsável por selar as lacunas do eixo do DNA, funcionando como uma espécie de cola. Em seguida, ocorre o processo de transformação, no qual as células bacterianas captam o DNA do ambiente externo. Aqui, a molécula de DNA recombinante produzida é introduzida em um organismo hospedeiro, podendo então ser replicada. As células hospedeiras copiam o DNA do vetor juntamente com o próprio DNA, criando múltiplas cópias do DNA inserido. Alguns exemplos de células hospedeiras são as bactérias Escherichia coli e Bacillus subtilis, e também a levedura Saccharomyces cerevisiae. Na prática, esse procedimento gera uma mistura de construções recombinantes. Algumas células contêm o gene clonado de interesse, ao passo que outras podem conter outros genes do DNA original. De maneira que o próximo passo consiste na seleção dos clones recombinantes. Para selecionar apenas as células de interesse, o vetor possui atenção, marcador selecionável, que permite a identificação de moléculas recombinantes. Como exemplo de marcador de seleção, podemos citar o antibiótico. Veja, as células hospedeiras que não possuem o vetor de interesse irão morrer quando expostas a um determinado antibacteriano. Já as células que possuem o vetor com as informações que nos interessam irão sobreviver e se multiplicar devido à resistência dessas células frente ao antibiótico. A última etapa dessa técnica consiste na multiplicação ou na expressão do gene. Após as células com o plasmídio recombinante serem identificadas, elas passam a crescer de maneira exponencial por reprodução assexuada, replicando com isso o fragmento de DNA de interesse. Nesse momento, damos às bactérias um sinal químico que as instrui a produzir a proteína-alvo. Na verdade, as bactérias funcionam como biofábricas capazes de produzir grandes quantidades de proteínas. Por exemplo, se o nosso plasmídio contém o gene da insulina humana, as bactérias começam a transcrição do gene e a tradução do RNA mensageiro para produzir muitas moléculas da proteína insulina. A proteína de interesse é então purificada e separada dos demais conteúdos celulares, o que garante que não haja impureza, restando apenas o produto final, como no caso, a insulina. Para terminar, gostaria de falar um pouquinho sobre a aplicação prática da clonagem do DNA. Entre as inúmeras possibilidades de aplicações da técnica do DNA recombinante, podemos citar produção de insulina, já que essa foi a primeira proteína humana produzida comercialmente, utilizando para isso bactérias modificadas por engenharia genética. Hoje, outros hormônios e proteínas humanas já estão sendo produzidos.
produção de plantas com inseticidas. Um uso pioneiro e economicamente muito importante é a engenharia genética de plantas que produzem seus próprios inseticidas. A bactéria Bacillus thuringiensis produz naturalmente uma proteína conhecida como toxina Bt, letal para muitos insetos. Essa toxina é particularmente atraente como inseticida porque, além de específica para alguns insetos, é também degradada rapidamente no ambiente, não sendo tóxica para os humanos e outros animais. Produção de leite. Nos Estados Unidos, a somatotrofina bovina recombinante é amplamente utilizada no gado leiteiro para aumentar a produção leiteira. Terapia gênica. Em algumas desordens genéticas, os pacientes não possuem a forma funcional de um gene particular. A terapia gênica tenta fornecer uma cópia normal de gene para as células do corpo do paciente, como é o caso do tratamento da fibrose cística. Na produção do hormônio do crescimento humano, a administração desse hormônio durante a infância possibilita a correção da baixa estatura em alguns casos relacionados com a ausência ou com a pequena produção do hormônio do crescimento, o GH. E por último, na produção de anticoagulantes. Ativadores do plasminogênio tecidual ativam a plasmina, que é uma enzima que dissolve os trombos, sendo utilizada no tratamento de derrames, na prevenção de coágulos sanguíneos e de ataques cardíacos. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.